Eu disse que era rapidinho, muito obrigado pela sua audiência, obrigado aos nossos patrocinadores. É com muita satisfação que recebemos o professor José Roberto Estopa, vice-prefeito de Cuiabá, dono de um currículo invejável aqui na municipalidade. E eu deixei a ele a seguinte pergunta: como foi compor a chapa na vice com o prefeito Emanuel Pinheiro, na reeleição de Emanuel em 2020? Como foi essa construção? Bom, eu já era secretário na época de serviços urbanos, diferente de hoje. Naquela época, Wilson, a gente entregava 2 praças por semana, 2, com um orçamento, inclusive, menor, muito menor do que se aplica hoje na mesma pasta, hoje chamada Limpurbe. A gente entregava toda semana 8 praças por mês, tá? 90% das praças que existem hoje em Cuiabá, nós entregamos aí, avançamos aí nesse primeiro mandato do prefeito Emanuel. O Emanuel precisava de um vice. Na época tinha lá a tampinha, não sei quem. E o Emanuel me chamou e falou: você tem interesse? Eu falei: tenho, claro que eu tenho interesse. Eu tô aqui com você. Sair não vou, com tudo isso que está acontecendo. E tinha um negócio do paletó, que era bravo, né? Bravo. Troço horrível, tá? Mas o Emanuel falou: você tem interesse? Tem coragem? Eu falei: tenho. Ele perguntou: você tem dinheiro? Eu falei: não tenho. E ele ficou: quanto que você arruma? Eu falei: nada. Mas como, cara? Você quer ser candidato sem dinheiro no bolso? Eu falei: olha, eu espero que eu te ajude de alguma forma. Eu espero te ajudar de alguma forma. E espero contribuir para a sua reeleição. E aí foi discussões, aí não sei quem leilou de cá, não sei quem... Porque todo mundo achava que a eleição ia ser para Manaus relativamente fácil. E não foi mesmo, tá? Cometeram aquele lance eu vou chamar de lance aqui, a Câmara caçou a Abílio e transformou a Abílio no grande herói. Porque, na verdade, se a Câmara, na época, não caça a Abílio e deixa ele militando ali, não ia crescer tanto como virou cresceu. Vítima, né? Ele virou vítima. Ele virou vítima e voltou para a Câmara, né? Porque caçaram errado. Caçam a Abílio, cometeram uma série de erros técnicos. Um mês depois está Abílio lá: olha, estou de volta, agora vocês me aguentem. E teve que aguentar mesmo. Abílio infernizou aquilo, tocou fogo naquilo, né? Então Abílio volta como o grande herói. Nasce de um vereador, vira herói, vira vítima e vira o grande cara da oposição. E dificultou o máximo a eleição. Tanto é que no primeiro turno, Abílio... É igual as pesquisas que estão acontecendo hoje, né? Dava gente na frente, a hora que abriu a urna a gente estava atrás. As pesquisas que estão acontecendo hoje aí, só dá uns caras que usam a máquina. Falando nisso, a Assembleia se transformou na maior compradora de votos da sua história. É lamentável, deputado, depois só dá uma olhadinha nisso daí. É lamentável a Assembleia virar fornecedora de grama, fornecedora de aniversário, fornecedora de... Parece que ela virou Secretaria de Cultura. Mas isso faz parte do jogo, eu não reclamo muito não. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque os processos têm que ser éticos. Mas aí, Manuel vai, e aí no segundo turno que a gente conseguiu fazer um programa, desconstruir, mostrar um pouquinho esse lado mais diferente do Abílio, mais agressivo, meio loucão, né, meio desequilibrado ali, a população entendeu e nós acabamos ganhando a eleição por mais de 6 mil votos. E o senhor acha que o episódio do paletó influenciou na reeleição? Sem dúvida nenhuma. Manuel demorou a nos ouvir. Eu disse para Manuel desde o primeiro momento: Manuel, você tem que ir para a imprensa. Todo mundo pode errar. Eu não sei se foi um erro, a justiça que tem que determinar. Mas eu defendia que ele fosse para a imprensa, olhasse como eu estou olhando para você e falasse: olha, aconteceu isso. Assumisse o erro. Ou assumisse, ou explicasse. Não, ele tentou explicar. E explicasse. Mas ele fez isso muito tardiamente, na minha visão, e eu sempre disse. E o senhor acha que essa tentativa convenceu a sociedade? Não, eu acho que o que aconteceu ali foi a população fazer uma opção por aquilo que era mais coerente,
por aquilo que era o mais normal, vamos dizer assim. Ou menos ruim? O mais normal. Mais normal, tá? Porque a administração do prefeito, nossa administração, ela não é uma administração ruim. Vamos lá. HMC, 2 viadutos, 300 quilômetros de asfalto, 200 praças, várias UPAs. Não é uma administração ruim. Porém, obviamente, tem algumas coisas. Por exemplo, quando eu citei aqui a questão da Limpurbe, eu, como vice-prefeito, discordo muito do funcionamento da Limpurbe. Mas não vamos chegar lá. Muito mesmo. Tá? Daqui a pouquinho não vamos chegar lá. Então a sua escolha foi uma escolha individual do prefeito Emanuel, que mesmo sem ajuda financeira da sua parte, ele aceitou, consolidou a chapa. E por que é que o Emanuel Pinheiro escolheu o senhor? Quais eram as suas características positivas que levou o prefeito a escolhê-lo dentre tantos pretendentes? Olha, na época eu tinha aí, vamos dizer, meus 35 anos lá de vida pública, graças a Deus, impecáveis. Impecáveis a nível de problemas. Todo mundo responde um processo, a gente tem que deixar claro. Mas entre responder processo, ser preso, comprovar desvio, não sei o que tem, graças a Deus, eu tive uma vida muito limpa e muito decente e tenho meu patrimônio público e aberto para que todos possam olhar. E conhecia já Cuiabá de norte a sul, leste a oeste. Talvez uma das pessoas aí, eu, Marcelo Padeiro, Andelso, Finado Kidalgura, as pessoas que mais acabaram conhecendo Cuiabá na sua essência. Tá, em todos os sentidos, a nível de várias secretarias. Eu conheço hoje Cuiabá e já conhecia naquela época. E também, Estopa, a sua ligação com os presidentes de bairros foi importante? Era um capital político que o senhor tinha naquele momento? Sem dúvida nenhuma, os líderes comunitários. Até porque muita gente fala, presidente de bairro não presta, líder comunitário não é bom, não recebem salário. É o primeiro a receber todas as reclamações dentro do seu bairro. Até falava com o presidente de São Mateus, Zé Carlos, agora mesmo, na período da manhã. Todo mundo cobrando lá uma série de coisas, todo mundo na porta da casa dele, quer dizer. Então, é o primeiro que recebe as pancadas. E a gente tem que valorizar aqueles que trabalham pela população. E os líderes comunitários, claro que em todas as áreas, tem bom deputado, tem ruim deputado, tem bom governador, tem ruim governador, tem bom prefeito, tem ruim prefeito, vereador, toda a categoria tem o bom e tem o ruim. Em qualquer área, medicina, professor, não somos professores. Teve um episódio que marcou muito o seu estilo. Ficou marcado na memória daqueles que observam com atenção. Você, se eu não estiver equivocado, era secretário municipal de meio ambiente, quando você cobrou do governo Pedro Táxi, com veemência, em 2017, que desse uma solução para o esgoto do centro político administrativo que caía na Lagoa, onde hoje é o Parque das Águas. Como foi aquela decisão? Com que coragem você tomou aquela decisão? Foi mais por medo. Na verdade, foi o seguinte, eu sou um apaixonado pelo Parque das Águas, porque eu trabalhei naquele parque das 6 da manhã às 10 da noite por um período de 6 meses. Eu tomava café da manhã, almoçava e jantava no Parque das Águas. Era grande entrega que o prefeito Mauro Mendes queria fazer quando ele define não ir para a reeleição de prefeito. O senhor era o secretário de... Serviços Urbanos. Serviços Urbanos. E nós tocamos aquilo ali. Entrega-se o Parque das Águas aí no último dia da gestão Mauro Mendes, passando já para Emanuel Pinheiro, e os dois até então amigos, foram lá, bateram palma e tal, não era essa... O Mauro Mendes apoiou o Emanuel em 2016? Não sei se apoiou, mas também não atrapalhou. Tá? Não atrapalhou, você sabe disso. Mas tudo bem, entregaram lá, tudo em paz, tal, e aí eu continuei como secretário. Manuel me chamou para continuar. Eu fui o único da gestão que continuou ali como secretário. E eu comecei a cobrar o governador por várias vezes, ou então o governador Pedro Táxi, que caiu o esgoto de 22 órgãos públicos, tá?
22 órgãos públicos dentro do Parque das Águas. 6 horas da tarde você não podia transitar por lá a pé. Inclusive o da SEMA. Inclusive da SEMA, tá? Inclusive da secretaria que deveria fiscalizar, tá? E, obviamente, aquilo foi estressando, eu mandando ofício, e eu denunciei para o Gerson Barbosa, então promotor do meio ambiente. Aí, Gerson, 6 meses depois, eu falei, Gerson, não vai ter TAC, não vai ter nada. Aí eu ligo lá, eles falam que vem amanhã, e não vem, não vem. Dia 1º de maio de um determinado ano, eu fui e contratei 2 caminhões de concreto, da Concremax, dia 1º de maio. Porque dia de semana não dava, né? Senão ia descendo o esgoto, ia descendo lá, não tinha como concretar. Fui lá e concretei as 2 manilhas que jogavam o esgoto direto no Parque das Águas. No outro dia, 6 horas da manhã, o prefeito Emanuel Pinheiro já me liga. O governador acabou de me ligar. 6h15 da manhã, Dr. Gerson Barbosa, promotor de meio ambiente, me ligou. Falou assim, olha, o que você fez? Você vai ser processado. Eu falei, doutor, eu posso ser processado, mas vamos ter que processar quem joga o esgoto também. Nós vamos criar aqui uma confusão, porque não é possível, pô. Não é possível. Aí o Gerson chamou no dia seguinte, e a essa altura, ali perto do palácio do governador, ali era aqueles tatuzão pegando os resíduos, né? Vamos chamar assim, para não chamar de merda, né? A merda que por ali aflorava, e era limpa a fossa para todo lado lá. Aí eu falei, agora eu estou tranquilo, agora nós vamos resolver, né? E tudo aquilo ia para o Parque das Águas. Era um grande crime que se cometia ao Parque das Águas, tá? E assim, o táxi tratou como se a lagoa estivesse no lugar errado e não o esgoto, que fique claro aqui, tá? Foi um ano tentando. Aí fomos ao Ministério Público, foi assinado um TAC, 6 meses depois. Felizmente, o Parque das Águas hoje, pela análise das águas feita pela Água de Cuiabá, já tem uma água, não que pode ser ingerida para beber, mas já uma água que permite criação de peixe, que permite o desenvolvimento das espécies e que não traz aquele mau cheiro. Porque o Parque das Águas, o Tianaíra, a Hora do Porto 1, a Hora do Porto 2, são os locais que eu digo assim, que eu considero os cartão postal de Cuiabá. E nós temos que cuidar dos nossos cartões postais. Eu defendo uma cidade bonita, planejada, sustentável e com qualidade. Secretário Estopa, vice-prefeito de Cuiabá, o senhor administrou esta cidade como prefeito em exercício por 37 dias. Nesse curto período, houve uma boa relação entre os palácios Paiaguás e Alencastro. O senhor debita essa boa relação com o governador Mauro Mendes por ter sido secretário dele? Eu debito esta boa relação, obviamente, por ter conhecido o governador Mauro Mendes. Obviamente, fui secretário, desfrutei da confiança dele, tá? Como desfrutei da confiança de outros, de Roberto França, de Coronel Meirelles, enfim, do prefeito Emanuel, enfim, desfrutei da confiança, por quê? Porque eu sempre encarei minha função com muita responsabilidade. Era sempre trabalhando muito e procurando gastar sempre o menos possível, porque todo o dinheiro que se arrecada não é suficiente. Você foi prefeito 2 vezes, você sabe disso. Você arrecada, mas os gastos parece que vão aumentando, e a gente não consegue fazer tudo. Você, por exemplo, que é um cuiabano, que é apaixonado por Cuiabá, se você pudesse, você faria 3 vezes, você fez muito, mas você faria 3 vezes mais. Então, na verdade, o dinheiro nunca que se arrecada de uma cidade não planejada como Cuiabá é suficiente. Então, essa relação de seriedade, essa relação de muito trabalho, tá? Dava gosto de você andar em Cuiabá, você andava por todas as avenidas, Cuiabá jardinada, não deixava as plantas morrerem, enfim. Então, essa relação me permitiu a ter respeito mútuo pelo grupo do prefeito Emanuel Pinheiro e o grupo do governador hoje Emanuel Pinheiro, Mauro Mendes. Estopa, essa confusão entre o prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes já se arrasta há vários anos, e o grande prejudicado de tudo isso é o cidadão cuiabano e a cidadã cuiabana.
Você sabe dizer a nós qual é a origem dessa briga? Olha, isso virou um ódio, mais um ódio. Eu tentei por várias vezes tentar intermediar tanto para o lado do governador como o lado do prefeito. Porque eu concordo com você, Cuiabá acaba perdendo. Cuiabá acaba perdendo, tá? E tentei por várias vezes. E se transformou em algo pessoal, mas muito pessoal, e é ódio dos dois lados. Ali não tem conserto, infelizmente. Nós vamos viver aqui mais 30, 40, 50 anos e nós vamos ver essa briga continuar. Cada um tem seu motivo. Uns dizem que é porque Manoel cortou a PPP da iluminação pública, que a raiva veio daí. Outros, aí o lado de lá fala que Manoel... Mas sobre a PPP da iluminação pública, só um pouquinho, porque quando eu passei pela prefeitura, eu fiz um programa de iluminação pública em Cuiabá. Trocamos 46.600 braçadeiras, luminárias, lâmpadas e relés. Um programa chamado Reluz. Reluz. Acabamos, inclusive, ganhando um prêmio do Ministério de Minas e Energia como o melhor programa de iluminação pública do país naquele momento. Eu gastei naquele momento 23 milhões de reais. Fizemos a universalização. Até hoje, se você olhar para os postes, ainda tem aquela luminária verde. Em vários bairros. Muita coisa. Nós gastamos 23 milhões. Depois aparece uma PPP com mais de 700 milhões. 735 milhões. Como? Como chegou esse valor? Aí, os responsáveis pela PPP era, na época, o procurador do município, Rogério Galo, e a secretaria, me parece que de gestão ou fazenda, o Pascoal. Tá? Então, toda a PPP era construída por esse grupo. A mim, na época, alguns dias antes de terminar o governo, alguém me pediu, dá ordem de serviço. Eu, secretário. Mas só antes de você concluir, eu quero te fazer uma interrupção. Essa PPP era por um tempo de quantos anos? 25 anos. Seria dada a concessão à iniciativa privada. A concessão. Para que a iniciativa privada fizesse a manutenção dos serviços de iluminação pública. Troca e manutenção. Né? Troca e manutenção por... Tudo para LED. Quantos anos? Não, 25 anos. 25 anos. A troca e a manutenção de todo o sistema, tudo por LED e manutenção por 25 anos. E quem continuaria recebendo a CIP? A prefeitura ou já passaria a concessionária? A CIP viraria o fundo garantidor. Ah. A CIP era o fundo garantidor. Certo. É um grande negócio, você não tem como perder. Para quem? É uma boa pergunta, tem que analisar a PPP. Para quem que era esse bom negócio? Sem dúvida nenhuma, para a empresa. Para a população que não era, né? Não, a população poderia ter seus benefícios na qualidade da iluminação. Certo. Porque na sua época, por exemplo, nem tinha ainda LED. A LED era muito cara, estava começando a pesquisar, e era muito cara, era um troço gigantesco, tá? Era gigantesco. Fazia alguns pontos, algumas questões pontuais. Era gigantesco. Obras de arte. Tanto é que lâmpada de LED ela é tecnologia. Você vê que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, uma lâmpada de LED de rua poderia chegar a 3 mil reais. Hoje, um braço com lâmpada, 3 mil reais. Hoje, você compra uma boa lâmpada de LED, com um braço, com tudo, por 800 reais. Porque a tecnologia, conforme ela vai evoluindo. Sim, vai barateando. E conforme vai disseminando, vai se fabricando mais e mais, ela vai barateando. Então, resuma para nós aqui, para quem está te ouvindo aqui, especialmente o que era essa tão famosa PPP, que a imprensa fala, mas ninguém explica com detalhes. A PPP. E acho que nós nunca tivemos aqui no programa alguém com tanta autoridade para falar sobre o que era a famosa PPP da iluminação em Cuiabá, que para muitos é a gênese, é a origem dessa briga do prefeito Emanuel com o governador Mauro. A PPP era no valor de 735 milhões para 25 anos, podendo ser renovado, obviamente, toda a PPP tem essa facilidade. E o prefeito Emanuel Pinheiro, quando fez a opção de cancelar a PPP, ele agiu corretamente. Por que ele agiu corretamente? Porque era somar. A PPP é tecnologia. Na época ela custava 3 pau a lâmpada. 2 anos depois ela passou a custar 2 mil. Mais 2 anos depois, 1.000.
Mas agora a nossa atualidade em torno de R$800. Então olha o quanto o município perderia, tá, se nós tivéssemos tido a PPP em atividade. Quanto perderia se tivéssemos tido? Que na verdade o grande investimento em iluminação pública, pessoal, tem que ser fazenda solar, que é o que o município está fazendo em parceria com o Shopping Popular. Nós estamos com uma fazenda solar que vai permitir, que vai ser inaugurada agora em março do ano que vem, ali no Cochipó do Ouro, que vai transformar o Cochipó do Ouro e vai fazer com que a prefeitura economize aproximadamente R$500 mil por mês em iluminação pública. Ok, você, eu tenho certeza, está gostando dessa entrevista, muito esclarecedora. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial. Te espero aqui, porque eu vou perguntar ao vice-prefeito e secretário de obras da capital. O BRT entra em Cuiabá? E se a candidatura de Estopa é para valer? Espera aqui, é rapidinho.